semana passada nós começamos a diagnosticar os sintomas de uma pessoa reprovada, as situações que a gente passa, e hoje nós vamos continuar com o segundo sintoma, que é a estagnação e o desânimo, certo? Isso vem, então, a estagnação e o desânimo como resultado de um estresse espiritual. Obviamente, uma pessoa reprovada, como já definimos, é alguém que não foi aprovado e, por isso, vai ser submetida a uma nova prova. Pensa, quem vai fazer uma prova para uma universidade, um vestibular, né? Ou então, de repente, você está fazendo uma seleção para o emprego e você se vê reprovado, ou a prova, no caso de direção, que nós já citamos outras vezes. Então, são situações que a gente acaba gerando um estresse. Só de pensar, de passar de novo, tu já, ai meu Deus, né? Já dá aquela angústia, aquela coisa. Então, olha só. Dependendo de como nos posicionamos, isto pode se repetir tanto que vai provocar em nós um profundo estado de desgaste que pode ser traduzido nestas palavras: desistência, estagnação e desânimo. Invariavelmente o processo de vez após vez fazer a prova e ser desaprovado impõe uma situação interna de estresse espiritual que adoece a esperança e esmaga a autoestima. A partir disso, qualquer esforço espiritual é demasiadamente pesado, difícil e cansativo, e até mesmo insuportável. Eu costumo comparar, o que eu sempre falo? Você andar numa terra de areia pesada, ou podemos chamar de deserto, né? Você pisa e afunda. Então você caminha para frente e ao mesmo tempo parece que você é impulsionado para trás. Por quê? Porque você não tem um chão firme, né? Então se torna cansativo. Agora imagina você ficar dando voltas nesse deserto, né? Então olha só. Um grãozinho de areia passa a pesar 1 tonelada? Não aguentamos mais 5 minutos com a Bíblia aberta ou 2 minutos de oração já nos fatiga. Perdemos totalmente o interesse pelos perdidos. Esta esmagante carga de desincentivo espiritual sempre coexiste com situações sérias de reprovação. Situações sérias, são coisas assim que pegam mesmo. Devido à falta de maleabilidade, inferioridade e, acima de tudo, orgulho, nos esquivamos do tratamento de Deus. Então isso nada mais é do que fuga. Fugir do tratamento de Deus. E, por exemplo, se a pessoa está fugindo, como é que ela faz para, não, eu quero parar de fugir, eu quero receber o tratamento? Ela para de fugir. Como que ela para de fugir? Ela encara aquela situação, em vez dela fugir dela. Por exemplo, né? Você, de repente, está numa reunião ou está numa situação e você acaba sendo exposto de alguma maneira. Você tem duas situações a encarar. Exposto, até você pode ser humilhado, ou alguém tirar uma onda de você, fazer uma piadinha, ou então ignorar você completamente. E isso é algo que acontece sempre, não é uma coisa corriqueira. A gente já percebeu, meu Deus, mas acontece sempre as mesmas coisas. Daí você, em vez de se esconder ou de fugir para dentro do cantinho ou do local que você acha que é seguro, você encara a situação. Não, daí já é, como que diz, perdão, já é meio que vingança, já é querer, então você tá, aí já é outra situação. Mas o que você faz? Eu disse, não, eu vou ficar aqui, não vou sair desse lugar não. Vou rir junto da piada, você tá falando de mim, legal, né? Vai rir junto, entendeu? Ou vai sofrer o dano e vai chorar, não sei, depende da circunstância, mas vai escolher permanecer em Cristo e dizer, não, Deus tem um propósito. Se isso está acontecendo, tem um propósito. Eu já contei algumas histórias para vocês de situações que eu passei mais ou menos assim. Mas nos nossos dia a dias, como que pode ser? Uma situação com o pai, com a mãe, né? De repente em casa, você costumeiramente gosta de bater boca, que meu Deus do céu. Situação de não consegue. Deus diz para você, não, deixa pra lá. No momento certo você vai poder
falar sobre o mesmo assunto e não vai rolar uma discussão? Não, mas você precisa bater boca. Então você reprovou de novo. Daí Deus te diz, não, deixa pra lá. Daí você diz, então tá, então eu vou deixar pra lá, eu vou ouvir, né? Vou ouvir, mas eu vou esperar o momento certo. Então existem várias maneiras de passar na prova, né? Ou de dizer, não, chega de reprovar, eu vou mudar, não vou mais seguir, não vou ter mais as mesmas atitudes, né? Antes eu bati a boca, eu vou ficar quieta agora, deixa quieto, mal. Jesus me justifica, ele é o meu advogado, né? Ou antes você, alguém fazia uma brincadeira, você levava para o lado pessoal, daí você se isolava. Agora você não faz mais, agora você brinca junto. Você não leva mais com peso, né? Então são várias maneiras. Se alguém quiser um exemplo, ou quiser dar um exemplo, fiquem à vontade, ok? Ele perguntou assim, não fugir de tratamento. Tipo assim, a questão de obediência também, né? Tipo assim, a pessoa... Ó, olha aqui, ó. Falta de maleabilidade, sentimento de inferioridade e orgulho. O que é a maleabilidade? É ser mais flexível. Não, eu quero sentar na cadeira da esquerda. Daí tem uma irmãzinha que sabe que eu gosto da cadeira da esquerda, ou um irmãozinho, daí ele vai lá e senta. Daí diz, não, só pode ser para me incomodar, não é possível. O sangue de Jesus tem poder. Daí você vai, tá, e senta em outro lugar, mas não recebe nada daquilo que você está no lugar. Só tá lá remoendo. Ai, meu Deus, semana que vem que vou chegar 15 minutos antes. Então, ela me paga e tal. Tudo dentro, né? Daí perde tudo que foi falado. Não, você chega e diz, não, mas isso é nada, você vai estar sendo maleável. Se ela fez de propósito, ela é Deus, deixa que Deus é Deus. Então aprender a se mover conforme a situação. Não colocar regras para tudo. E se sair da regra, se não fizer do seu jeito, se não falar do seu jeito, se não for da sua forma, acabou. Não serve. Né? Então ser mais maleável. Às vezes ter que se expor em situações, por exemplo... você está servindo alguém, de repente, na sua casa mesmo, ou na igreja, e de repente alguém te trata com um pouco de desonra. Isso acontece às vezes, na correria, de repente você encara aquilo como desonra, mas a pessoa que fez nem foi, é porque ela está com a cabeça a milhão, e ela chega e diz assim, ô Lucas, faz um negócio ali pra mim, e deixa o Lucas falando sozinho. Lucas, credo, que pastor, Deus que me perdoe. Né, se isso é mulher de Deus. Não, mas essas coisas às vezes acontecem numa festa ministerial, numa situação corriqueira dentro do ministério. Pode acontecer. Mas não, então em vez de eu sentir isso, olha, eu fui ofendido, meu orgulho está ferido. Não, olha só, tem uma situação acontecendo, a pessoa está na correria. Ela não olha só para si, ela olha para o que está acontecendo. E digamos que a pessoa realmente fosse grosseira. Oh Deus, em nome de Jesus, toca no coração, né? Para que a pessoa mude e tal. Enfim, se for eu, transforma, mas não tem problema também, porque às vezes as pessoas erram. Ou melhor, nós estamos errando de vez em quando. Precisamos buscar a perfeição do Senhor, né? Isso é importante a gente observar. Então, olha só. Repito, falta de maleabilidade, sentimento de inferioridade, que faz com que a gente se sinta coitado, desprestigiado, abandonado, e o orgulho. Que coisa que não combina, parece, né? Esse tipo de sentimento. Mas é o que faz. Quando não é a falta de maleabilidade, porque a pessoa é daquele jeito e não se molda, né? Ou a inferioridade, que é o coitadinho, ou então, né? A pompa. Mas, infelizmente, o inimigo trabalha com esses extremos. Então, olha só. Acima de tudo o orgulho, então nos esquivamos do tratamento de Deus. Isto nos tira do curso da vontade divina e, em consequência, a vida espiritual torna-se um terrível fardo. É pesado caminhar em Cristo. Se torna... Daí tu vê aquele monte de gente que está caminhando em Cristo que parece que tem uns 5 quilos, né? Pesado. Ai, eu não aguento, ai. E fica mesmo. Se disser que não fica, é mentira. Fica pesado. Mas é por quê? Por causa dos quadros de reprovação crônicas. Então nada vai fluir, a unção esgota,
várias situações começam a travar. Podemos até aguentar isso por um tempo, porém a desistência e a apatia acabam se instalando. Todo estado de reprovação crônica adoece a consciência e abala a fé. O que seria adoecer a consciência? Você sabe o que tem que fazer. Você tem consciência das atitudes que você tem que tomar. Mas você fica contaminado, doente. Você não consegue ter uma atitude consciente. A tua consciência diz eu não consigo. Certo? E abala a fé. Você não crê. Mas que tem jeito pra você. Porque, tipo, você já tentou tantas vezes. Exatamente. Olha como isso é sério. E como isso realmente acontece na vida de qualquer ser humano, se a gente não vigiar. O resultado final é a estagnação, ou para. A apostasia muitas vezes acontece de uma maneira passiva e sutil. Apesar de muitos frequentarem uma igreja, já desistiram há muito tempo de uma vida comprometida com a vontade e a verdade de Deus. O que Jesus falou que no final dos tempos seria o quê? Muitos apostatariam da fé. O que é apostatar da fé? É desistir. É voltar atrás. Então, Mas, exatamente, é você desistir, voltar atrás. Agora, o que uma pessoa precisa fazer para apostatar da fé em primeiro lugar? Ela precisa estagnar. Ela precisa parar. Porque se ela continua numa caminhada, ela nunca vai estagnar. Agora, se ela para, lembra que eu falo? Continua caminhando. Não importa o ritmo da caminhada. De repente, às vezes, você tem que diminuir um pouco o ritmo, mas não parar de caminhar. Porque quem para de caminhar pode demorar um tempo, mas vai retroceder, vai apostatar. Certo? Vai se tornar morno. Pode, que nem está citando aqui, está dentro de uma igreja, mas não tem nem um pouco de compromisso com o Deus vivo. Certo? Este mecanismo sutil de apatia e desânimo é também um estágio preliminar das mais terríveis apostasias que pessoas praticam. A palavra profética nos alerta que nestes últimos dias seriam marcados principalmente pela apostasia. Não devemos menosprezar esta possibilidade que começa despercebidamente através de um estado de reprovação que vai ganhando força através deste processo crescente de estagnação e morte espiritual. Então, o que a gente viu? Em primeiro lugar, é a desconfiança crônica. Em segundo lugar, a estagnação e desânimo são passos, gente. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Em primeiro lugar, qual que é? Desconfiança crônica, certo? Certo. Generalizada. É. Mas vamos colocar só, então, a desconfiança crônica. Segundo ponto. Qual é o segundo? Ressentimento. Estagnação Isso. e desânimo. Estagnação E desânimo. e desânimo. Qual é o terceiro? Ressentimento e prevenção. Isso aí. Vamos já escrever aqui. Quarto ponto. Ressentimento e prevenção, certo? Isso. Quarto ponto. Só vamos por enquanto pelo terceiro, que é onde nós vamos começar agora, ok? Então, olha só, ressentimento e prevenção. Estas duas coisas normalmente andam juntas e contribuem decisivamente para nos obstinarmos na nossa vontade própria. Olha o tipo de sentimento que bate, que esmaga e que fortalece. Esmaga o quê? A vontade de Deus e a obediência e faz prevalecer a carne. Qual que é? Ressentimento e prevenção. Estas prevenções, aliás, todo ressentimento cria o que, gente? Barreiras entre as pessoas. Se eu alimento um ressentimento, eu vou criar uma barreira. Certo? Essas prevenções e barreiras, logo, eu vou ter o quê? Uma prevenção com aquela pessoa. Eu não vou mais receber dela como eu recebia. Eu não vou mais confiar. Porque eu não escolho aprender, eu escolho me ressentir. Então, gente, o nosso terceiro ponto é o ressentimento e a prevenção, certo? Então, essas duas coisas normalmente andam juntas e contribuem decisivamente para nos obstinarmos na nossa vontade própria. O que é obstinação?
Teimosia. Você começa a usar do ressentimento como desculpa, se previne e teima, querendo se justificar. Todo ressentimento cria barreiras. Essas prevenções e barreiras, por sua vez, acabam construindo sérios conflitos, como o discernimento da vontade de Deus. Uma confusão interna e muitas dúvidas existenciais se estabelecem. Antes de você resolver se justificar o tempo todo, você ouvia, você recebia. Agora, no momento que você cria ressentimentos, você cria barreiras, você passa a ouvir e criar desculpas para continuar errando, para estar certo obstinadamente. Por isso que obstinação é pecado. Obstinação é pecado, perseverança é de Deus. Existe uma diferença bem grande. É como se o cara estivesse errando e falasse, não, meu erro tem justificativa, e voltasse a errar. Exatamente. Às vezes a gente não faz isso nem de propósito. Propósito assim de caso pensado. Entendeu? Digamos, Deus aponta para você que você está se comportando de maneira ansiosa demais, está atrapalhando, vamos dizer assim, entendeu? Não é isso, mas vamos lá. De repente você está ansioso demais e você acaba atrapalhando. Daí Deus diz assim para você: calma, eu sou contigo, descansa, você tem que mudar, você é muito ansioso. Ou alguém disse isso para você, né? De repente um pastor, uma pastora chega e dá um toque. Daí você diz, não, mas eu sou assim porque antes de começar a gente não orou. Então eu tava, né? Não, eu agi dessa maneira porque... Não assumiu o erro. Isso. Sempre arruma uma justificativa. Enquanto, gente, nós nos justificarmos a mais, nós não vamos conseguir mudar. E às vezes essa justificativa nem sai pela boca, mas é interna. Não, é... A gente Mas as atitudes, aceita mas na hora as e depois remata. Mas as atitudes depois vão mostrar que a pessoa está se justificando, né? Porque ela não vai frutificar, ela vai começar a perecer. Então isso se torna claro, evidente para a pessoa, muitas vezes, porque o quê? A pessoa está consciente. O que ela faz com a consciência que a gente ficou vendo aqui? Ela adoece a consciência, certo? Então é importante a gente observar, né, o que eu estou falando e como eu estou tratando no meu coração. Então, quando a gente vê que a gente de repente está se justificando, gente, parem, digam não, em nome de Jesus, Senhor, eu quero receber o teu conserto. Porque quem tem mais a ganhar com isso? Quem tem, gente? Somos nós mesmos. Ninguém vai ganhar qualquer coisa. Vamos lá, de repente se eu chegar para o Lucas e dizer, Lucas, em nome de Jesus, cara, vigia na terra, né? Estou aqui dando um exemplo. Se eu falar isso por nada, o que eu ganho com isso? Eu como cristã, só o fato de falar para ele ou de repreender, de estar exortando no vento para alimentar o meu ego, o que eu ganho com isso, gente? Se achar, né? Não, gente, em nome de Jesus. Um líder, entendeu? Uma pessoa com responsabilidades diante de Deus jamais vai fazer uma coisa dessas. Porque a intenção dessa pessoa tem que ser o quê? Fazer você viver. Então, se eu for falar para você, não só como líder, como irmão, né? Como irmão em Cristo, eu vou estar falando porque eu quero o bem. Só que aí a pessoa que tem ressentimento e prevenção, ela não vê dessa maneira. Ela vê a pessoa assim, sim, ele está se achando melhor do que eu. Olha lá, ela faz tanta coisa errada também, né? Hoje eu vi, passou por mim lá na porta, nem olhou para mim, nem levantou para me cumprimentar. Enfim. Então a gente tem que falar, como é que a gente combate isso? Não, em nome de Jesus, Senhor, eu não quero mais viver dessa maneira não. Né? Então, olha só, a pessoa não consegue ter uma genuína convicção da vontade da direção divina, porque ela está confusa. A justiça dela está gritando tanto que Deus está bradando, está falando, está escrevendo, está fazendo, como é que chama? Os negócios lá no... Está grafitando na frente da pessoa, tem 2 metros de largura,
né, de letra escrita, tá escrito, tudo tá acontecendo, mas a pessoa não discerne. Porque ela olha, sabe para onde que ela tá olhando? Pro umbigo dela. Para o umbigo dela e para o ressentimento. Então, olha só, de repente a pessoa percebe que só sabe o que ela não quer para si, pois está dominada pelo ressentimento e prevenção. Comumente ouvimos uma confissão típica que retrata a prevenção. Eu não sei bem o que Deus tem para mim, só sei que ir para determinado lugar, ou fazer determinada coisa, ou falar tal pessoa, com tal pessoa, jamais. Então ela sabe que ela não quer. Eu não quero ir voltar para o mundo. Isso ela sabe o que ela não quer, mas o caminho a seguir ela não consegue mais ver. Porque ela está ouvindo a sua própria voz, a voz do ressentimento, da prevenção. A pessoa escolhe a vontade de Deus para ela. Acaba fazendo da própria vontade a voz de Deus. Entendeu? Ela diz que é a vontade de Deus, mas na verdade ela está fazendo a vontade própria. Não, Deus me disse que é assim que seria. Não, é a vontade dela. A pessoa está tão ressentida, tão magoada, tão com uma prevenção com tudo e com todos, ou com algumas pessoas às vezes, que ela precisa de, não, Deus falou para mim que é assim. E ela tem que provar que foi daquela maneira. É uma questão de honra. Só que não vai provar, porque o negócio vai vir à tona uma hora. E o problema é quando vir à tona. E aí, como que a gente fica? Arrebentado. Mais confuso ainda, mais preventivo ainda e mais ressentido ainda. Só que ressentido com quem? Com Deus e com as pessoas, porque ele está certo. Ele continua certo. Não foi eu que errei, alguém errou por mim. Não, é sério, é sempre culpa do outro. Essa é massa. A pessoa então escolhe e acaba fazendo a própria vontade, a voz de Deus. É induzida pelas prevenções que construiu no coração, as escolhas erradas na vida que podem acabar custando um preço muito alto. Na verdade, ela está sendo guiada pelas suas feridas, as quais idolatra e insistentemente defende com unhas e dentes e mil razões. Me machucaram, me feriram, por isso que eu sou assim. Meu Deus, por que é tão difícil para mim? E não é para ela que é difícil. Mais pessoas têm às vezes as mesmas lutas, mas para ela é só ela que tem. Por que o meu pai fez isso? Por que a minha mãe fez aquilo? Quando a gente começa a mergulhar, gente, nas descobertas da cura e da restauração nesse sentido, não é para culpar os nossos pais, ou alguém, ou a nós mesmos. É para descobrir aquilo que nos confunde e liberar, deixar embora. Para que o Espírito de Deus traga perdão e traga transformação. A pessoa tem que deixar de ser vítima a vida toda. Exatamente. Porque, tipo assim, ela foi vítima. Mas ela foi, isso. Só que ela tem que, para ela continuar certa na justificativa dela, para ela justificar que ela é como ela precisa culpar alguém. Se tirarem essa culpa dela, quem que ela vai culpar? Ela mesmo não vai. Não, né? Ou então, daí ela não tem como ela mudar, é impossível. Olha o que fizeram comigo. Eu tenho uma justificativa porque eu sou assim. Porque é mais fácil justificar do que deixar Deus tratar. E é mais fácil. Não estou julgando ninguém, não. É mais fácil mesmo. Mas a gente tem que ter coragem. Por isso que eu digo que a gente tem que ter coragem. Entendeu? E permanecer. No quê? Ouvindo a Deus e dizendo, não, Senhor, se é esse o caminho, me confronta, fala comigo, sabe, Pai? Move o meu coração, transforma o meu interior, abre o meu entendimento. Para quê? Para que eu receba. Né, Camila? Para que eu não feche a minha vida. Para que eu não feche o meu coração. Entendeu? Para que eu não pare de receber, porque tudo às vezes que estão falando é para mim. Lucas? Patrícia? Aninha? Tudo que eu estou falando, de repente, poxa, mas então essa semana a pastora resolveu fazer tudo para mim, né?
se a gente for, assim, Verdade. ministrar em outro lugar, assim, muita gente vai sair assim, porque não é fácil não. A gente dá vontade, às vezes, igual que de fugir, de... Dá, tem vontade sim. Então por isso que a maioria não Por permanece. isso, porque caráter Falta hoje em dia. é o que todo mundo tem, aparência bonita, às vezes um carro bonito, enfim, um monte de coisa bonita, mas caráter. Porque caráter é abrir mão de conceitos próprios e de coisas que a gente crê muitas vezes como corretas que foram distorcidas na nossa vida. Mas não é o caráter que eu criei, gente, é o caráter de Cristo. Tudo isso aqui foi escrito de acordo com a palavra de Deus, certo? Então, a gente estava conversando outro dia também. Meu Deus, parece que tudo que nós estamos estudando foi escrito no dia anterior ou na semana anterior. Não é possível. A pastora ligou e fez como que diz? Questionário. Uma investigação aprofundada da minha vida e escreveu para mim. Não, isso é perseguição, não é possível. Né? Já vivi isso. Já achei também. Não é possível, gente. A minha vida todinha, o sangue de Jesus tem poder. Mas eu devo escolher ver dessa maneira e fazer o quê? Mudar. Deus, se é isso aí, né? Se a foto é essa mesmo, narigão, orelhão, corta a orelha do Dumbo, Senhor. Né? Corta esse nariz de Pinóquio. Transforma, Pai. Eu não sei, assim, o Senhor sabe como tratar comigo, mas faz. Amém? Nós não podemos ser guiados pelas nossas feridas. Isso é uma vida de cadeia, gente. As nossas feridas, as nossas emoções não podem guiar a maneira como eu me relaciono. Por isso que Jesus falou que no final dos tempos haveria o quê? Apostasia. As pessoas estão fugindo de se relacionar. Porque quando há um relacionamento, há confronto. Quando há um relacionamento, há desacordos. E quando a pessoa não sabe se relacionar, é mais fácil fugir do que resolver a situação. É mais uma fuga. É mais um quadro de reprovação. E o pior é que cada vez fica mais difícil. Porque aí a pessoa tem que reconhecer que tá errado, tem que perdoar o outro. Nossa, Deixa envolve passar. muitas coisas, exatamente. Então, olha só. E essas feridas, elas são o quê? Idolatradas. E insistentemente defende-se com unhas e dentes e mil razões. As pessoas acabam fazendo isso com as feridas. Para cada razão que justifica a nossa mágoa, Satanás nos acrescenta outras tantas. Não, mas olha só, aquela pessoa fez isso para você, aquela pessoa te amaldiçoou, aquela pessoa abusou de você, aquela pessoa abusou da autoridade sobre você, aquele chefe só mandava você fazer coisa errada. Não, eu tenho razão. Como que ele me demite? Como que ele me rebaixa de cargo muitas vezes? Não, ele que está errado. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Realmente, ele falava, fazia de repente coisas erradas, mas não justifica. Eu sou uma pessoa separada. A minha vida não pode ser guiada por aquilo que eu senti. Não é que eu não vou sentir. Não, gente, eu vou sentir. Mas na minha continuação de caminhada, eu vou dizer, não, ficou para trás, Deus é fiel, o Senhor está no controle da minha vida, tem algo muito melhor. Oi? Não guardar remorso. Rancor, não. Remorso é algo que a gente tem e que não muda, ou não tem como mudar. E arrependimento é onde há o quê? A mudança, onde você faz algo para mudar. Então o remorso, xinguei, né? De novo, né? Ai, de novo. Misericórdia, né? Sangue de Jesus tem poder. Ou então passa, que nem diz uma pastora amiga minha, aquela delícia na tua frente, né? Daí você... Sangue de Jesus tem poder, né? Não, Senhor, tem misericórdia, santifica os meus olhos. Daí ela passa de novo, né?
pudilício, né? Enfim. Então a gente, né? O sangue do cordeiro, nossa. Mulher é o filé. O filé, né? Gente, o negócio tá ficando... vocês acham que é fácil? Daí ainda bota a culpa dele. Jesus! Quem não vai passar na minha frente? Não, Jesus, o senhor deixa um negócio desse? Não, pai, pelo amor de Deus. Não, daí os outdoor, né? Porque, meu Deus, os outdoor então tá forçado. Pra todo lado. Não, a gente tava comentando essa semana. Gente, o negócio tá feio. Daí tu sabe que o outdoor tá lá, né? Daí tu, tá lá fazer o quê, né? Chega a ficar vesgo. Rola um monte de batida no trânsito. Né? E um monte de crente. Então, assim, é que nem eu tô falando, gente, você olhar pra algo e achar que nem... Nossa, hoje passou um moço de carro, um menino bem novinho. Eu disse, nossa, moço, nossa, Edinho, que menino bonito. Um menino bonito, de rosto. Daí eu falei, você viu? Ele disse, não, eu vi e tal. Mas assim, um comentário, que moço bonito. Não é, meu Deus? Né? Que bisteca, meu Deus. Que nem os comentários que a gente vê, né? Daí sai, se empina, puxa a calça e tal. Gente, fala sério, né? Ou então, hoje em dia, tem umas coisas pra citar. Ou então, hoje em dia, então, pra jovem que tá indo casar, eles vão falar, hoje em dia faz chá de lingerie, né? Coisa mais carnal e diabólica que tem. Daí a mulherada solta, né? Fica à vontade no ambiente, leva bombonzinhos e coisicas. Então, assim, muito complicado. Tudo isso começa a ficar uma grande bagunça, entendeu? Você não sabe, então, o quê? Se relacionar. Isso vai te esmorecendo na fé. Daqui a pouco você está fazendo coisas que antes você nunca faria. Nunca faria. Por quê? Por causa da apostasia. Daí você, não, mas isso é normal, nada a ver. Como nada a ver, gente? O sangue de Jesus realmente tem poder. Incrível. Essa semana aconteceu o fato, porque meu esposo me contou. Ele estava no escritório agora, então a repartição ele estava lá e as secretárias lá, tudo casada, a maioria tudo casada. Tô falando de mulher Aí ele casada falou mesmo. assim, ele passou e ela falou assim, nós estávamos falando aqui de você. Aí parou, né? Ele falou assim, aí elas falaram, mas tá falando que você tá muito bonito, assim, bem vestido, assim, arrumado. Aí ele pegou e falou assim, minha esposa cuida bem de mim. Toma. Aí ele falou pra elas, né? Aí quer dizer, depois que ele começou a trabalhar lá, vi esses E se comentários. ele dá vazão com uma gracinha? Né? Daí começa um flerte aqui, um flerte ali, um flerte lá, quando vê pode cair. Com a mulher pode acontecer a mesma coisa. Por isso que nós devemos o quê? Vigiar, gente. Vai para a presença de Deus e orar. E Deus, sangue de Jesus realmente tem poder. Senhor, né? Ela sendo casada, que comentário é esse, né? Ainda foi falar pra pessoa. Tem algumas coisas que tem que ter, né? Hoje em dia o que também tá faltando é vergonha na cara, né? Tá, muita vergonha na cara, né? Casamento pra quê? Se você quiser ficar em cima de outro. Mas é justamente porque o que o diabo quis foi o quê? Transformar o casamento e a família numa instituição falida. Mas está repreendido e amarrado em nome de Jesus. Porque por mais que as lutas venham, nós temos o poder de quê? De escolher. E se a gente tem Deus, se a gente tem uma vida de oração, o que a gente vai fazer? Vai para a presença de Deus, vai orar e vai se desmanchar lá. Lutas todos têm. E escolhas também. Então, para cada razão que justifica a nossa mágoa, Satanás nos acrescenta outras tantas. E com isso, muitos conseguem a façanha de espiritualizar suas feridas e barreiras. De alguma forma, essas pessoas vêm falhando em resolver muitos conflitos. Na caminhada espiritual acontecem muitos Getsêmanes e Calvários, onde somos traídos e abandonados. Quando precisamos enfrentar muitas decepções, um peso de angústia e morte começa a nos esmagar. Aconteceram muitas coisas que não esperávamos e que ninguém gostaria que tivesse acontecido. Quantas situações você encarou, você enfrentou dentro do meio cristão, vamos colocar assim? De traições, de pessoas falando de você,
Eu era mais jovem, sim. Muito. É. Isso tudo constrói o quê? Prevenções, ressentimentos e barreiras. Sabe o que eu tava percebendo? Que eu sou muito novo e eu acho que eu fiz isso aqui tudo. Mas amor, isso tudo nós começamos a viver isso muito cedo. Cara, só que eu tava pensando, sabe? A Hannah tá com 12 anos e ela viveu uma situação esses tempos atrás que ela teve que lidar com uma decepção. Porque ela expressou a dor do coração dela e foi julgada como sendo manipulada. Então ela se decepcionou porque ela sabia que o que ela falou veio de Deus. Tá entendendo? Então o que nós fazemos quando acontece uma situação assim? Filha, ora, entrega o teu coração para Deus, tenha certeza, busca em Deus a certeza do que você falou, do que você determinou, da pureza das suas palavras, e ora, e perdoa, e libera, e deixa quieto. A seu tempo as coisas são esclarecidas. E isso não vai nunca mais acontecer. Então não adianta eu guardar, botar uma redoma. Na verdade tem que mais é que impulsionar quando acontecer para aprender a se virar com as emoções, com os sentimentos. Isso gera o quê? Crescimento, maturidade. Porque tem que aprender a lidar com o quê? Com emoções. Só que a gente está conduzindo para ela aprender a lidar com as emoções de uma maneira saudável. Vai para a presença de Deus. Vai orar. Aí mesmo, calma, na hora certa tu vai poder te expressar. Ainda não é a hora, né? Mas vai orar. O que você ia falar? Porque eu tava, enquanto você falava, eu tava pensando, meu Deus, eu tinha que criar uma consciência mais forte a respeito dessas coisas, sabe? Porque assim, às vezes, você fala, mas eu sei, só com uma base eu acho que eu vivi isso. Tenho certeza que eu vivi isso. Sim. Só que eu não tenho aquela consciência fixa, sabe? Nossa, certeza de numa determinada situação, chegar e expressar para a pessoa, não sei o que é isso, eu senti isso na frente. Mas isso é a tua caminhada de experiência que vai te dar isso. Isso é o dia após dia. Entendeu? É dia após dia. Não vai ser uma hora para outra. Vai ser isso aí que você está vivendo. Puxa, mas eu queria... Já está tendo, já está acontecendo. Obrigada, filho. Entendeu? Já está tendo, já está acontecendo. Já despertou. E você nem percebeu. Interessante, né? Como são as coisas. Porque o que Deus quer no despertar disso é gerar realmente essa consciência. Porque é uma consciência que vai trazer o quê? Conhecimento para mim. E eu vou poder repartir com alguém. Então nada que acontece comigo é por acaso. Nada. Tudo tem um propósito. E o propósito não é só me provar. Não é só eu fazer a prova e passar na prova. É eu ser aprovado e amadurecido e crescer. Então Deus não tem prazer em ver eu me batendo. Deus quer, na verdade, que eu rompa. Ontem eu estava vendo um testemunho do pastor do Casting Crowns e ele estava falando que ele foi diagnosticado como disléxico, que não consegue ler, né? Começa a ler e se perde na leitura, dislexia, e um déficit de atenção. Então ele não conseguia prestar atenção e não conseguia ler. Daí ele começou a caminhar em Deus, Deus começou a apresentar as coisas para ele. Daí ele dizia que é como se o diabo apertasse um botão e ele dissesse, não, eu não dou conta, eu não consigo, é impossível, para mim não. Disléxico e com déficit de atenção, não, eu não vou conseguir. Mas quando ele resolveu acreditar no que Deus disse para ele, gente, olha as canções que esse homem escreve. Ele foi fazer aula de música e ele tinha que fazer uma prova e ele devolveu a prova zerada, porque ele disse, não adianta, eu não sei. E ali Deus começou a falar com ele, entendeu? E ele sabia 4 acordes no piano, eu estou resumindo. E ele começou a tocar os 4 acordes. E sabe o que saiu desses 4 acordes? And the voice of truth tells me a different story. The voice of truth says do not be afraid. A voz da verdade, que é o que diz essa canção,
ela diz para você, você não precisa ter medo. Porque tudo isso é para minha glória. E todas as coisas são para chamar você. Ouça a minha voz, a voz da verdade. Se você não romper com o medo, você nunca vai experimentar o melhor de Deus na sua vida. Se você viver os ressentimentos e as prevenções, você nunca vai romper e receber isso. Porque Deus acredita em cada um de vocês. Gente, ele tinha dislexia e ele tinha o quê? Déficit de atenção lá em outro negócio. Recém-casado, tinha 20 anos, a esposa estava trabalhando para pagar a faculdade para ele de música e ele disse, não, eu não vou fazer. Eu não sou capaz. E olha o que Deus fez na vida desse homem. Há 13 anos ele é pastor de adolescentes, de jovens. Ele disse, quer saber? Não sei o que eu estou fazendo. Quem está fazendo é Deus. A voz da verdade só disse para ele, não tenha medo, faça. Segue as minhas instruções. Obediência a longo prazo. Vale a pena. E ele continua assim, né? Ele esteve no Brasil, ministrou em São Paulo e tal. Só que ele disse, não gente, amanhã eu já estou de volta porque eu tenho os meus jovens para ministrar. Então ele não faz grandes turnês, porque ele tem a responsabilidade. A canção, o louvor, a banda não pode estar em primeiro lugar. Ele estava ministrando. O que em primeiro lugar está ele e Deus. E a responsabilidade que Deus deu para ele. Porque se o louvor, a banda passar na frente, já saiu do prumo. Só que os meninos brincavam com ele, provavelmente, né? Daí ele conta que ele ia para a escola domingo, que ele ia para a escola bíblica. E daí ia para a salinha das crianças. E daí eles faziam sempre um círculo. Como ele tinha problema de ler, ele contava, eram tantos versículos. Então ele era 1, 2, 3, eu sou 6. Daí ele pegava o versículo 6 e ficava decorando para na hora que ele fosse ler, como ele viajava, né? Ele saber o que ele estava lendo para não passar vergonha. Daí ele dizia assim, sempre um dos meninos saía da fila e eu tinha que ler outro versículo. Daí ele errava tudo. Tu vê ele contando, gente, coisa mais linda, que testemunho lindo. De vitória. Mas ele realmente tinha problema. E às vezes nós não temos. E Deus está dizendo, você não tem, eu conto com você. Tá entendendo? E esses ressentimentos, essas mentiras que foram lançadas na nossa mente, que nos previnem, não, se eu for até ali, eles vão, no caso aqui a câmera, né? Até aqui eu posso, eu chegar talvez em determinado lugar, vai ver meu pé, não, meu pé é muito feio. Ou sei lá, eu tô falando uma bobagem. Mas quantas coisas que a gente às vezes, não pode tal, porque tem que viver uma prevenção constantemente, que cadeia é essa? O Senhor quer nos libertar, amém? Em nome de Jesus, o Senhor quer te libertar, amado. Né? Então, olha só. Onde é que a gente estava? Aconteceram, então, muitas coisas que não esperávamos e que ninguém gostaria que tivesse acontecido. Você foi humilhado, você foi exposto, você foi traído, né? Eu fui traída, achei que todo mundo estava me perseguindo, enfim. Mas principalmente, simplesmente, não existe como voltar no tempo. E precisamos agora tomar uma decisão. Vamos lá, qual que é a decisão? Ficar remoendo, ressentido. Não, agora eu já sei. O fulano lá, entendeu? Vive pegando no meu pé. Então eu não vou nem chegar perto. Prevenção, ressentimento. Não, agora também é assim. Se abrir a boca e falar alguma coisa, vai tomar. Já estou preparado, até vou ler mais, me preparar, né? Então, é importante ter esse cuidado, né? É aqui que muitos fazem a pior escolha de não superar os acidentes de percurso e prosseguir sem barreiras para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Cada vez que sonegamos o perdão, que falhamos em renunciar para Deus o sentimento de injustiça, Deus, eu fui injustiçada. Eu posso chegar a Deus e dizer para Deus, Deus, eu fui injustiçada? Posso.
mas eu não posso mais viver com isso. Eu tenho que chegar a Deus, entregar para Ele e deixar comigo. Então, cada vez que eu falho em renunciar para Deus o sentimento de injustiça e perda, de alguma forma nossas vidas tornam-se terrivelmente aprisionadas, o que denuncia um forte estado de reprovação. Porque daí eu quero justiça com as minhas mãos. Daí vamos lá. A minha vitória tem sabor de mel, né? Porque ele me viu na prova e não me ajudou, me deixou lá sofrendo, me julgou. Então a hora que eu conseguir, ele vai ver. A vingança. Vingança a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo, não sei. Mas é vingança. Entendeu? Eu não posso ter essa motivação dentro de mim. Ah, então aquele lá, isso é ressentimento. Porque se eu estou em Cristo e eu deixei o ressentimento para lá e perdoei, eu vou vencer, aquela pessoa realmente vai me ver. Mas eu não vou me alegrar em ela me ver e eu tá lá e ela tá no chão, porque daí ela tá sofrendo. Não. Eu vou estender a minha mão e vou dizer, irmão, em nome de Jesus, vem cá. Ou eu não preciso estar num lugar de spot para estender a mão. Eu posso fazer isso antes, quando eu estiver também vivendo a situação. Ou vamos caminhar junto, vamos chorar junto, vamos vencer junto, vamos lá orar. Isso é o Evangelho de Jesus. É engraçado que o pessoal canta, às vezes canta muitas vezes essa música e não percebe que é pura vingança, aquilo que está sendo falado, né? Sim, e tem outras canções que falam muito da tristeza, de que você está sofrendo muito. Tem até outras direções, a gente tem que tomar cuidado, porque são canções até bonitas, mas tem algumas que acabam depreciando a alma, depreciando você de uma maneira assim, tipo, tu tá triste, mas daí mesmo que tu, meu Deus, acabou, morreu, ficou mal. É que nem estava acontecendo comigo aquela vez, né? Sim, Porque questões audazes, coitada elas de vão mim, alimentar a alma. né? Coitada de mim, coitada de minha autopiedade, daí alimenta a autopiedade. Claro que é bom, tem canções que você ouve e você diz, meu Deus, Senhor, fala comigo. Mas quando passa a justificar o teu estado de reprovação, já para de ouvir, vai adorar a Deus. Em vez de dizer, Senhor, olha para mim, vai dizer, Senhor, eu te amo. Jesus, te quero ouvir tua voz, Senhor, né? Eu entendi errado essa moça olhar pra mim. Não é que tem de errado. É que são canções que fazem com que não são... Vira pra você, né? Vamos lá. Pra Deus. Quando a gente está reunido, a gente tem que fazer o quê? Nós temos que levar o povo a adorar a Deus, certo? E o que falar o tempo todo de mim, do que eu preciso, do que eu quero, que eu estou inferior, detonado, acabado, destruído. Senhor, olha para mim. Você está querendo dizer que Deus não está olhando para você. Você está duvidando de que Deus está cuidando de você. Está entendendo? São canções direcionadas para a alma. São canções direcionadas para o ego, que justificam o meu ressentimento. Meu Deus, Senhor, o Senhor está olhando para mim, o Senhor está vendo o que fulano fez. Oh, Deus. Vocês estão entendendo? E daí eu não cresço nunca. Eu não recebo nunca o confronto de Deus. É sempre o outro. Não é eu que tenho que mudar. Gente, a gente não erra o tempo todo e não acerta o tempo todo. Mas quando só os outros a gente tem que desconfiar. Né? Ligar os confiantes. Então, olha só, nós vamos ver agora o quarto ponto. Certo? Que é a atitude de fuga. A gente pode até dizer que isso aqui é consecutivo, tá? Vai acontecendo gradativamente. Então, olha só. Pessoas feridas tendem a fugir. Fugir é uma das mais fortes tentações para alguém que se encontra num estado de reprovação. Qualquer situação de dor, seja ela de cunho físico, emocional ou moral, invariavelmente impõe uma dinâmica de fuga.
a tendência é buscar alívio e conforto. Eu preciso encontrar conforto em algum lugar, tá doendo demais. Não, olha pra mim, pois eu preciso do teu amor. E é verdade, não tô dizendo que não. Mas se a minha motivação é me justificar, é complicado. Agora, se a minha motivação é me derramar na presença de Deus, para que Ele mostre, para que Ele me transforme, para que Ele me console, beleza. Agora, se a minha motivação já é outra, já é justiça própria e se defender de algo e não receber o tratamento de Deus, já fica complicado. Porque às vezes ela tá lá assim pra baixo e ela ouve a música que faz ficar mais, e parece que faz reforçar mais, né? Vem Mas pra assim, detonar. Você subir isso no escorregador. Você tá lá em cima, né? Você ouve a música. Tinha uma canção que eu chegava na igreja e ela, meu Deus, e era, foi uma época de transformação, né, Hannah? Glória a Deus. Senta aqui, por favor. Foi uma época de transformação, né? Foi uma época assim muito forte na minha vida. E como é que acabou acontecendo? Eu vou tomar um remédio. Então, como é que acabou acontecendo? Eu ia pra igreja e daí começava aquela música. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar, Ele abre a porta para mim. Então eram momentos assim de luta, de transformação, de confronto que eu estava passando. Então daí você vê Deus dizendo assim, não querida, continua. Deus está indo na frente e está abrindo o caminho para você passar. Tá difícil, mas vai embora. Com muito louvor. Então, você continuar louvando, você continuar buscando, você continuar indo em busca. Tá entendendo? Agora, você de repente fez algo, teu pastor chamou tua atenção, e daí começa a tocar aquelas canções, e daí você começa a ver, viu Deus, eu estava no caminho. O que aconteceu e tal? Justificando. Então, a gente tem que discernir. Ou lembrando do passado. Também. E justificando pensamentos que não deveria ter. Né? Usando Deus ainda. Pense. E ainda acha que é o bambambam, né? Não, eu tô aqui na minha. Eu sou o cara. Então, olha só. A tendência é buscar, então, o que é alívio e conforto. Apesar disso ser um mecanismo natural de defesa, pode se tornar algo perigoso, principalmente quando evitamos que a ferida seja tratada. Passamos a viver irresponsavelmente de subterfúgios e paliativos. Então é os ciclos, vamos lá. Tá tudo bem, daí começa a ficar ruim. Daí, em vez de eu correr para Deus, eu corro pro paliativo. Ou um pensamentinho puro aqui, um pensamentinho puro ali, mentirinha aqui, mentirinha ali. Ou então voltar à idolatria, que às vezes não é de imagem de escultura, mas de pessoas. Ou de si próprio. Ou de si próprio, né? Então, a gente começa irresponsavelmente buscar o quê? Subterfúgios e paliativo. É aquilo que eu falo, você tá com dor de cabeça, você vai tomar uma aspirina, né? Eu digo que a psicologia é a aspirina da emoção. Se você não tiver, de repente, um bom conselheiro e o Espírito de Deus, é só aspirina. Uma hora vai voltar. Pode até durar um tempo o resultado. Uau, parou de doer. Uau! Parou de doer, gente! Uhul! Vence! Quando você menos espera, bum! Volta, querida! Volta de novo, não é? E daí volta, parece com mais violência. Daí você vai atrás do outro paliativo? Não, vamos ser curados. Acabou de paliativo em nome de Jesus Cristo. Aí andava longe. E pedalava, né? Olha só, por mais que a dor é temporariamente amenizada nestas escapadas, o foco da ferida só piora. Fica cada vez pior. Apontando apenas para doses cada vez maiores dos narcóticos emocionais. Desta forma, muitos se tornam viciados e condicionados à fuga. Aparentemente, é muito mais fácil sair pela tangente, evitando qualquer tipo de aproximação que ameace confrontar o trauma. O caminho largo é também um caminho que pode ser eternamente longo e penoso.
Vamos evitando o processo de cura e isto só prolonga o estado de enfermidade e exploração demoníaca. Nós vamos nos tornando o quê? Explorados por Satanás. Vai arrombando a nossa vida. Medo e fuga se unem, estabelecendo uma dinâmica que nos enclausura no estado de derrota. Você tem medo de encarar uma situação e daí foge. Olha que coisa louca. A fuga é o lado oposto da solução. É o princípio da antirresolução de conflitos. Quanto mais fugimos, mais nos distanciamos da solução. Fugir é afastar-se da resolução da nossa própria vida e situação espiritual. Porque como que eu falo geralmente para vocês? O que eu digo? Se você traça um caminho de fuga, você vai ter que voltar a esse caminho. Tá entendendo por que às vezes se torna tão penoso? Por que não adianta fugir? O negócio é Deus me fortalece aí, veste a couraça da justiça, o cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e vambora. Capacete da salvação, vambora, gente. Não adianta fugir, fica cada vez mais pesado, mais penoso e mais difícil. Certo? Então, olha só. Frequentemente, se atende pessoas que vêm de uma peregrinação numa série de igrejas. Passaram já por tudo quanto é lugar. Né? Buscando o quê? Alívio. Cada vez que um problema as aflige, ao invés de agirem com humildade e maturidade, elas fogem deixando um rastro de feridas, relacionamentos destruídos e portas fechadas. Quando Deus começa a levá-las ao ponto onde elas precisam ser tratadas, a grande tentação é desistir e fugir. Abortam as oportunidades de crescimento. Vai embora de novo. Quando Deus começa a fazer, vai embora. Vai ter que começar tudo de novo. É triste, né, gente? É triste, doído. Nossa. E a gente vê como que se torna o coração dessa pessoa. Ou dessas pessoas. Né? Ou a gente que já passou por alguns momentos parecidos e que já venceu alguns. Não é fácil, gente. É algo realmente duro. Ou que conhecemos pessoas assim, né? Até que fazem parte da nossa vida, às vezes, muitas vezes família. Daí você para e diz, nossa, você começa a entender as coisas com uma clareza melhor. E isso ajuda a gente a lidar com a situação. Com a gente e com quem está ao redor. Se a gente deixar Deus tratar, né? Assim sendo, nunca perseveram em nada e estão sempre evitando os desafios que poderiam tornar a vida vitoriosa e saborosa. Muitas delas mudam o chamado. Ah não, então meu chamado não é esse, não. Deu certo, não é esse. De acordo com as suas próprias conveniências, o que não passa de uma forma sutil de espiritualizar o processo de reprovação e fuga. Para elas é mais fácil e cômodo mudar de igreja do que encarar e resolver de uma vez por todas o foco daquilo que as aflige. Porque vocês podem ter certeza, pode até mudar. Se o que te tirou da igreja, do lugar onde você congregava, não foi pecado, entendeu? Pecado de morte, sem arrependimento, porque se um líder peca e se arrepende, você não tem por que sair do lugar. Certo? Agora, se é pecado sem arrependimento, você tem que ir mais aqui, ir embora mesmo. Né? Vai lá, pede a bênção, né? Tô indo, Deus me deu uma direção e ó, segue teu caminho. Mas desagrado, desacordo, como chama? Rixa, desentendimento, não. Daí, é isso que está falando aqui. Certo? Então, olha só. Essas pessoas, então, abortam as oportunidades de crescimento. Assim sendo, nunca perseveram em nada e estão sempre evitando os desafios que poderiam tornar a vida vitoriosa e saborosa. Então, se muda o chamado e acaba sendo o quê? Uma espiritualização da ferida. Você diz, não, eu sou perseguido mesmo, entendeu? É assim a minha vida. Jesus foi perseguido também. Enfim, dá desculpa para as suas situações.
mais fácil e cômodo mudar de igreja do que encarar e resolver de uma vez por todas o foco daquilo que as aflige. Obviamente que em cada uma dessas mudanças elas carregam consigo uma bagagem espiritual contaminada, que é a profecia de novas e maiores dificuldades. É impossível sair mal de um lugar sem entrar mal em outro. O problema não está nos lugares por onde temos passado, mas em nós mesmos ou nelas mesmas. Certamente, mais cedo ou mais tarde, para se realinharem com os benefícios de uma vida livre, estas pessoas precisarão voltar em cada uma destas situações e resolver o que não foi resolvido. Um exemplo clássico de um fugitivo foi Moisés. Certo, gente? O que aconteceu? No seu zelo irracional de proteger o seu povo, abriu uma terrível ferida em sua vida ao assassinar um homem egípcio. Escondeu o negócio e começou a andar em trevas. Não durou muito, foi atacado novamente no mesmo ponto, agora por um compatriota. Aquilo o traumatizou de tal forma que o fez desistir de tudo, transformando-o num fugitivo. Então, de repente, acontece alguma coisa no passado, ou há uma semana atrás, ou um dia atrás, e em vez de você encarar, você esconde, você começa a mentir, começa a esconder. Está andando em trevas, né? Você tem a responsabilidade de uma liderança, você tem a responsabilidade de vidas. Daí você começa a fazer coisas que você sabe que você não deve fazer. Sem falar com ninguém, não, mas eu não devo satisfação da minha vida para ninguém. Deve. A partir do momento que você tem uma liderança nas suas mãos, você tem vidas para você cuidar, você deve sim. Para Deus e para quem está caminhando com você. E eu aprendi um princípio muito correto em Deus. Entendeu? Com pastores que eu caminhei. Se eu errei, se eu pequei, eu como líder, eu pequei contra o corpo de Cristo de alguma maneira, com mentira, com calúnia, com rebeldia, eu devo me consertar. Como? Me expondo. Gente, vocês me perdoem. Entendeu? Na semana passada, eu recebi uma visita da pastora, a pastora me confrontou, eu fiquei irada, não aceitei, fui mal criada com ela, porque eu não aceitei, entendeu? Então eu estou aqui para pedir perdão para vocês. Mas a gente não estava lá, não importa. É o corpo de Cristo. Porque existem pessoas que eu estou cuidando. Vocês estão entendendo? Isso dentro de uma liderança. Não vai até os membros da igreja, porque daí você expõe para pessoas que não têm maturidade. Às vezes. Não estou querendo, em nome de Jesus, denegrir ninguém. Mas existem, às vezes, situações que nem todos têm maturidade para absorver. Agora, uma situação simples, se você tiver oportunidade, faça sim, se conserta. Isso vai mostrar o quanto de Deus você é. Canso de ouvir histórias de pessoas, né? Tem um testemunho de um pastor, ele caiu, antes de Jesus ele usava cocaína e ele acabou caindo e usando cocaína. Ele foi confrontado por um irmão, né, um pastor junto dele, e o pastor aconselhou ele, não, abre para o teu povo, pede perdão, toca o barco. E não, meu Deus, o povo vai me julgar e vai todo mundo embora. Daí a pessoa falou para ele, não, se você for sincero, verdadeiro, alguns vão embora sim, mas a maioria vai te cobrir. Porque isso é o amor de Cristo. Você se arrependeu? Porque o pecado daquele pastor atingiu todos? Ou vocês acham que não? É a cobertura, gente. Quanto tempo ele impôs as mãos naquelas vidas? Ele mesmo falou, e quando ele se pronunciou, ele pediu perdão, ele falou, gente, eu impus as mãos sobre vocês, tal, me perdoem, em nome de Jesus. Isso não está mais acontecendo, eu quero perdão, eu preciso do perdão de vocês. Deus já me perdoou, mas eu preciso do perdão de vocês. Todo mundo correu, abraçou e eles choraram, foi ele. Claro que alguns foram embora, né? Mas não foi a maioria. Não, os religiosos foram embora. Tem que ter coragem para fazer isso. Mas é o certo a fazer? Certo? Então vamos lá. Atos 7, 27 e 29. Mas o que fazia injustiça ao seu próximo o repetiu, dizendo, quem te constituiu Senhor e juiz sobre nós? Acaso queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou
gente, nós vamos terminar por aqui, certo? Na atitude de fuga de Moisés. A gente vai dar uma analisada no que aconteceu nesse tempo com Moisés, a partir de semana que vem, tá? Mas hoje a gente vai ficar por aqui. Então aqui nós falamos do quê? Né? Da estagnação e do desânimo, que acabam tomando posse das nossas vidas. Depois o ressentimento e a prevenção, que dão forças à atitude de fuga. Medo, insegurança, né? Confrontos em vez de encarar. Por quê? Porque a gente vai se enganando, se enganando, se enganando. Botando para baixo do tapete, botando para baixo do tapete, botando para baixo do tapete. Daqui a pouco o tapete tá assim, né? Você tá lá, gente, né? Atrás do montinho, né? Embaixo do tapete. Mas, gente, Deus nos ama. O Senhor te ama. Vamos, em nome de Jesus, vamos nos conectar em amor. Vamos nos amar. E um dá força pro outro, pra gente vencer. Pra gente parar de fugir. A gente vai entender o que aconteceu com Moisés. Amém? A partir de semana que vem. Graça e paz, gente. Que o Espírito do Senhor, sabe, te envolva nessa semana. Que a graça do Senhor venha trazer paz, venha trazer entendimento, para que a gente possa e vocês consigam, sabe, vocês consigam vencer e ver aquilo que o Senhor tem para cada um de vocês. Em nome de Jesus. Um beijo no coração, até mais.